Brasil é o país mais ansioso do planeta. Por que será? Nós somos 10 salões próprios e 70 franqueados pelo Brasil. Falar assim, o Laces é esse lugar que se orgulha de ser brasileiro. Por isso que eu gosto muito de falar que o consumo é um ato político. Sejam bem-vindas a mais um episódio do WCast. Eu sou a Maíra Carboni, diretora de marketing da Lifetime e cofundadora da Lifetime W. Olá, eu sou Fernanda Moura, Head de Planejamento Patrimonial da Lifetime e cofundadora do Lifetime W. E aqui a gente começa mais uma temporada em que a gente vai desmistificar temas que muitas vezes não estão relacionados a mulheres. E esses temas ficam ainda mais sensíveis quando a gente tenta explicar de verdade o que eles significam. Hoje a gente vai desmistificar um assunto que muita gente usa como rótulo, mas pouca gente entende por inteiro. Clean Beauty. E mais do que isso, a gente vai falar sobre o que acontece quando uma mulher decide empreender com responsabilidade e coerência num mercado que adora atalhos. Você vai sair desse episódio sabendo separar o que é conceito, o que é prática e o que é só tendência ou até espuma. E para isso, a nossa convidada de hoje é extremamente especial. Eu sou uma grande fã da Cris Dios. Muito bem-vinda, Cris. Obrigada. Prazer. Apresentando um pouquinho a Cris, eu vou ler para não cometer nenhuma gafe. A Cris é cosmetóloga e fundadora do grupo Laces. E o que ela construiu não é um salão, é método, é cultura, é um jeito de crescer com coerência. Cris, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Como é que você tá? Eu tô bem, prazer estar aqui falando do que eu amo e dedico a minha vida, que é a beleza limpa, né, produtos mais naturais e esse momento de bem-estar que a gente merece. Sim. Estar conectada com isso. Vou fazer uma pergunta já direta para a Cris. Qual que é a maior mentira que contam sobre essa beleza limpa? Que você podia falar já, só para a gente começar a esquentar o nosso bate-papo. Bom, primeiro acho que é importante a gente conceituar, né? A beleza limpa é esse mercado que é 3% do mercado global, que é pequeno ainda, mas que nos últimos anos tem crescido 2 dígitos. Então, assim, é um mercado que vem, eu acho que pós-pandemia até é uma coisa que cresce muito, porque a gente trouxe, né, esse conceito de consciência para a alimentação, para o nosso estilo de vida, para nosso moda, e agora a beleza, ela é um foco bem importante. Então a beleza limpa, ela é esse mercado que traz através de serviços e produtos essa consciência onde você compra produtos de origem natural, sem ingredientes fósseis e que ao mesmo tempo não só faz bem para a sua saúde, mas também quando é descartado no meio ambiente. Então, acho que assim, hoje é moda, então uma das coisas que talvez seja uma verdade sobre isso é que a gente tem que aprender, todos nós precisamos aprender mais sobre isso para a gente poder discernir o que de fato faz parte desse conceito ou que é só branding, né? Então, eu falo sempre para as pessoas que um grande... É um mercado que, assim, o Laces começa em 87, então quase 40 anos de vida com isso. E desde o início a gente fez essa escolha de produtos naturais como a nossa grande base, né, de tudo isso. Mas para você que está ouvindo, eu acho que um dos caminhos é a gente conhecer mais. Um dos caminhos é a gente ver quais empresas, né? Porque não é só sobre o ingrediente dentro do produto, mas todo um caminho de rastreabilidade. Então, para você que está começando a buscar sobre beleza limpa, é olhar se essas empresas estão fazendo de fato
já há algum tempo ou começaram a fazer Porque há virou um moda. ano como moda. Que tá tudo bem fazer como moda, porque em algum momento isso vai se converter a ser um pensamento mais expandido, mas de fato a gente tem que pensar, né, em todo esse caminho que a empresa faz e que se isso faz sentido de fato para você fazer parte desse universo. E lá, né, bom, 1987, né? Se hoje tem essa representatividade de 3%, eu imagino lá era nada, como é né? que era. Qual foi o grande incômodo que foi um impulsionador para vocês começarem com o Laces? Na verdade, assim, o Laces começa de uma história familiar, né? Que meu avô era um barbeiro naturalista, vindo para o Brasil para se casar, por uma questão familiar com a minha avó. Tiveram 7 filhos, a minha mãe foi a 7ª filha, que inspirada nessas fórmulas do meu avô, que fazia no fogão ali da casa dele o shampoo, o condicionador e as fórmulas naturais. Começou esse universo e aprendeu sobre isso. Então a gente começa com esse olhar muito paralelo, né? Imagina que eu tô falando de 1920, quando meu avô veio para o Brasil, onde as grandes marcas europeias estavam aqui no Brasil. E nesse momento existia esse olhar para o ingrediente fóssil, que a gente podia replicar de uma forma mais ordenada, programada, não muito para o universo natural como uma fonte de inspiração. Então, a gente acreditando nessa raiz muito ancestral desse conhecimento, a gente foi fazendo um caminho paralelo por uma crença, né? Então, não foi muito uma coisa racional, mas foi algo que a gente acreditava por acreditar nos benefícios da natureza, que era algo que a minha família já plantava há algum tempo. Então, a gente seguiu, né, falando muito sobre saúde capilar, né, sobre saúde, sobre bem-estar, num mercado de beleza paralelo, mas que traz esse olhar muito de inovação já nesse momento. Eu acho que assim, não dá para dizer um ponto específico, mas foi um acreditar nesse conceito, né, da beleza ser expandida através da saúde, através da natureza, como fonte de inspiração, e a gente foi construindo isso. A sua mãe foi para esse ramo de beleza? Foi para parte de cabelo? Foi daí Sim, que veio? foi daí que veio, né? Veio então, a Cris? Aí a gente começou o Laces, né? Com essas fórmulas, exatamente, com essas fórmulas naturais. Que ela fazia aquela alquimia da natureza. Depois eu fui estudar mais profunda, trazer a ciência para isso, né? Então, fazer um pouco mais de trazer a ciência da cosmetologia moderna para você conseguir potencializar essas fórmulas sem perder essa raiz, dessa originalidade. E trazer para o mercado. Imagina que quando a gente começou, os produtos eram guardados na geladeira. Imagina só, há 40 anos atrás, antes de você ir lavar o cabelo, você tinha que ir na geladeira buscar seu produto para ir, porque nessa época não existia sistema de conservação natural que conseguia fazer com que o produto durasse hoje, como a gente consegue, 2 anos, né? Então, aí eu fui justamente estudar, né, me especializar na cosmetologia moderna, onde você traz um sistema de conservação através dos óleos essenciais, através de um sistema onde você tem essa conservação do produto, tem a tecnologia da natureza para fazer o potencial de entrega, mas com um sistema de conservação natural. Então, foi um processo de evolução, né, onde você traz Hoje a gente tem mais de 500 mil atendimentos em tratamento capilar, que é um nicho muito específico, onde você entrega a saúde do cabelo, né, porque o nosso espaço, né, o Laces, ele é um hair spa, onde você tem os processos que a gente conhece de design, né? Então, corte, cor, penteado, só que com uma tecnologia de saúde capilar. Então, a gente tem as soluções que um salão convencional tem, mas essa tecnologia, por exemplo, você falou da vela, é um processo ancestral, onde você faz a cauterização de pontas secas, duplas, sem precisar cortar o cabelo. Então, imagina que você tira todo aquele cabelo que está danificado sem precisar cortar o seu cabelo. E você faz uma restauração profunda com esses ingredientes da natureza. Então, são soluções que no mercado convencional
a gente fala, né, muito assim, seu cabelo tá estragado, você tem que cortar ele, né? Corta isso para crescer novo. Exatamente. Não precisa necessariamente. Não precisa necessariamente. Então, esse mercado, né, de tratamento, que a gente chama hoje de hair spa, são soluções para a saúde do couro cabeludo, saúde do fio, com produtos da natureza de alta performance, porque a gente, obviamente, se não tivesse performance, a gente não estaria há 40 anos, né? Então, para quem acredita, né, às vezes a gente ouve muito sobre, não, porque produto natural é só para cabelo natural. Não, porque hoje quem tem cabelo natural? Quase ninguém. Uma criança, né? Só tem. Só a criança tem. Exatamente. Então, assim, hoje não sobrevive uma empresa com 70 mil atendimentos por ano. Hoje nós somos 10 salões próprios e 70 franqueados pelo Brasil, com essa, né, que são os Bioma Salões, que são também essa diversidade de população. O Brasil é esse país muito diverso, de tons de pele, de couro cabeludo diverso, de clima diverso e de cabelo muito diverso. Então a gente tem toda essa performance ao longo do Brasil, não é só falar de São Paulo, Rio e Belo Horizonte, que são as nossas unidades próprias. Então trazendo toda essa solução para os cabelos da mulher brasileira de forma natural. Maravilhoso. Em que momento, Cris, você percebeu que o Laces não seria um salão e sim esse ecossistema completo? Olha, a gente foi construindo isso ao longo do tempo, né? Então, inicialmente, a gente tinha produtos, né? Como eu falei, guardados na geladeira, onde as clientes só podiam comprar se fizesse o tratamento. Aí eu nasci ali dentro daquele sistema, né? Desse ecossistema de beleza. E eu olhava para aquilo e falava, nossa, mas o mundo tem que conhecer isso, porque isso é muito especial. Né? E aí fui fazer, né, cursos... enfim, vários lugares na Europa, Estados Unidos, e eu olhava aquele sistema de beleza convencional e falava, nossa, a gente pode entregar muito mais com esses ingredientes, esses processos do Laces. E aí que vinha esse bichinho que me cutucava e falava, tem que expandir isso, né? Então, a gente foi construindo a metodologia, os produtos, e aí, mais ou menos em 2011, a gente falou, não, acho que agora a gente está preparado para fazer esse plano de expansão. Foi quando a gente profissionalizou a empresa, trouxe, né, uma gestão mais profissional e embalou de uma forma onde a gente criou um método que a gente chama de Código Único Laces, onde a gente treina todos os nossos profissionais dentro dessa metodologia. Adquiriu uma fábrica, que é a primeira fábrica certificada orgânica, que ela é certificada desde 2008, então a gente só produz produtos de beleza limpa. São só de vocês. A gente faz a terceirização, mas o grande foco é os nossos produtos, para não ter contaminação cruzada, né? Porque tem essa coisa da química, né? Por exemplo, do glúten, de várias coisas que quando você produz uma mesma fábrica. Por isso que um ecossistema é muito importante, né? Você não ter essa contaminação com os produtos e todo um sistema, né, de unidades próprias, de comércio, de varejo, de cura, que a gente chama, que é todo esse sistema de comercial, onde você tem todo um ponto de contato do cliente com esse universo da beleza limpa. Então a gente foi construindo aos poucos isso. E eu posso dizer que em 2011 a gente começou o plano de expansão. Então hoje a gente tem 10 unidades próprias e o projeto Bioma Salões, que são esses salões convertidos, esses salões parceiros, onde a gente cria essa grande comunidade de beleza limpa, que já estão praticamente quase todos os estados do Brasil, onde você converte esse salão. Então imagina que você tem lá em Aracaju, por exemplo, o Já Edson, que era um salão de 8 cadeiras, e que você começa a ensinar governança, liderança, toda a educação sobre beleza limpa para os colaboradores, um sistema de KPIs, então todo um processo onde você capacita esse empreendedor não só a ganhar mais dinheiro, aumentar o seu ticket médio, aumentar o seu número de clientes, fazendo essa junção do que ele já era
com o projeto Laces, que é esse grande know-how de beleza limpa, de produtos de hair care, então trazendo esse universo também de faturamento e também de um conceito para aquela comunidade, né, que é aquele pequeno salão. Hoje, por exemplo, depois de o Jaedson, que é esse de Aracaju. Aqui em Aracaju, já espera aí. Por exemplo, é esse salão que ele tinha 8 cadeiras, hoje ele já expandiu, né? No primeiro e segundo mês ele já fatura 60% mais, e não, o importante, não por aumento de preço, porque esse é a gente faz o projeto Bioma, por que ele não chama Laces? Para ter essa comunidade local, então para ele poder trabalhar com o preço, com o preço que ele já está acostumado, do produto e do serviço. E aí ele começa a crescer porque, primeiro, a força da marca Laces traz novos clientes, traz uma cesta onde, né, de serviços onde você só fazia corte e coloração, você faz corte, coloração, tratamento e produto. Então ele aumenta o ticket porque ele põe mais produtos dentro da cesta e o cliente fica mais fiel ali, né? Então ele começa a tratar, porque o cabelo saudável ele é bonito todos os dias, não só no dia que vai no espaço de beleza. Então você cria um conceito para aquela comunidade que serve ali dentro daquele serviço, né? Daquele salão, com muito mais engajamento. Você tem uma recorrência maior. Então você cria de fato uma comunidade, uma transformação para o colaborador que está ali dentro e para aqueles clientes que se servem daquele serviço. Então é muito legal, porque hoje a gente tem salões que o Jaedson, por exemplo, cresceu de 8 cadeiras para 23 cadeiras num espaço maior, onde você faz um retrofit ali naquele ambiente, trazendo um ambiente mais verde, mais de bem-estar, mais de conexão com a madeira, com a luz natural, com as plantas, trazendo também esse momento de bem-estar para o cliente. Então, as 3 frentes hoje é o Laces, é o Bioma e a parte de e-commerce, né, de vocês. Sim. Que é muito legal hoje você conseguir comprar um produto seu em qualquer... Hoje, em supermercado, hoje eu acho, né? Sim. Em farmácia, esse e-commerce é fantástico. A gente tem o e-commerce que ele nasceu 3 anos antes da pandemia. Na pandemia ele foi o nosso grande braço, porque imagina, né, que ninguém imaginou imagina, em todas as nossas pesquisas e momento imagina, na pandemia a gente 80% serviço, 20% produto. Na pandemia teve que virar isso, né? Porque as frentes de serviço, as lojas ficaram fechadas. Então o e-commerce cresceu bastante e ele foi um grande braço. Hoje existe uma grande concorrência no mercado, ele nem é o nosso principal braço, mas é um braço de poder levar também esse cosmético para muitos lugares do Brasil. E a marca tá sempre, né? Você visualiza a marca sempre. Sim. E traz esse conceito, a gente foi um dos pioneiros, né, de slow beauty no e-commerce. Então a gente chegou a ter 60 marcas que hoje já estão no mercado, que a gente se orgulha muito, porque é isso, né, você dá oportunidade, porque o mercado para beleza limpa, ele é muito desafiador. Porque para você estar na gôndola do supermercado, uma marca pequena, ela não se consegue manter ali, né, nem pelo giro que o varejista normalmente cobra, nem pela questão de marketing. Então, assim, é muito desafiador. As imagens terminam ficando muito achatadas. Exatamente. Né? Então, é bem desafiador. E aí também é aquela coisa do consumo consciente, né? Hoje, se você quer comprar uma marca de consumo consciente, de beleza limpa, você vai suar um pouco a camisa para buscar. Não é uma marca que você vai na farmácia e tem. Mesmo nos grandes varejistas, né, de especialistas em beleza, a gente fez até um projeto há 2 anos atrás com a Soneda, que é uma marca que tem em São Paulo, né, Grande São Paulo. Assim, de pegar na mão e falar, não, vamos começar a abrir esse mercado. E a gente fez, assim, um espaço de beleza limpa na Paulista com eles, na loja deles, ali que é a grande loja que eles têm. E hoje eles já abrem todas as
os espaços, já tem 25 lojas deles que tem um espaço só de beleza limpa. Mas que foi um desafio aí, porque é isso, você tem que ensinar o varejista a ter esse olhar com o giro, olhar de pagamento, toda uma cadeia muito mais carinhosa, vamos dizer assim, com esse pequeno, porque não dá para você cobrar, né? É isso, você recebe em 120 dias, sendo que você paga o seu fornecedor em 35. Né? A margem, o giro é diferente, então tem que ter um olhar mais amoroso para isso. É uma mudança de mindset, né? Não é só um Exatamente. espaço em gôndola Exatamente. que é necessário. Exatamente. Tem que ajudar. Exato. E eu acho que essa mudança de mindset veio também quando vocês tomaram a decisão de terem a fábrica própria, né? Como vocês trabalham só com matéria-prima natural, orgânica, com toda uma biodiversidade brasileira. Como é que foi a decisão de ter uma fábrica própria? Passou alguma coisa do tipo, se a gente quiser fazer beleza limpa de verdade, a gente precisa assumir essa responsabilidade? Sim, e é até importante, né, a gente talvez trazer para o consumidor como que é isso, né? Então, assim, como que a gente promove regeneração, né? De fato, você falar sobre regeneração é quando você entende desde o consumo lá no varejo até da onde vem essa matéria-prima. Quando a gente está falando de um produto 98% natural, né, que é o caso de um produto de beleza limpa, é o caso do produto do Laces, você tem que pensar na rastreabilidade, como isso vai impactar lá nas comunidades. Porque se você consome um produto onde você tem alto índice de naturalidade, você não respeita a cadeia, você compra de forma injusta, você não respeita a sazonalidade daquele ingrediente, né? Eu gosto muito de contar a história da dona Maria Antônia, que é a nossa fornecedora, nossa catadora de murumuru, por exemplo, né? O murumuru é um ingrediente da nossa biodiversidade, que ele é sazonal, ele não dá o ano inteiro, ele é uma semente que se transforma numa cera, que ela vem que é um grande, parece até um coco assim, né? E ele tem as sementes, daí ele cai ele cai no meio da floresta. Aí vem o rio, carrega essa semente para o meio do rio, fica 7 dias, depois ele emerge. E aí as catadoras vão lá, que são mulheres que catam essas sementes depois de 7 dias. E essas sementes vão para a cooperativa e daí se transforma numa matéria-prima lá da Amazônia que vai para a nossa fábrica. Então, assim, a dona Francisca faz muitas vezes essa catação, vamos dizer assim, dessa semente, e isso é uma fonte de existência, de conservação da floresta. Tem até uma história muito legal, que eles têm uma ética, cada 5 sementes que eles pegam, uma eles deixam para a floresta. Né? Então, assim, é muito legal porque é isso, é um respeito diferente do nosso respeito que a gente já desmatou aqui. Né? A gente já desmatou tudo aqui por onde a gente está. Né? Em São Paulo, 10% do bioma Mata Atlântica já foi devastado. A gente só tem 10% do bioma Mata Atlântica porque as cidades cresceram nesse bioma. Né? Então, assim, como que a gente regenera isso? Então, quando a gente pensa nessa cadeia, então o que a gente fala sobre o consumo consciente? O consumo consciente é você consumir produtos da nossa biodiversidade, onde você tem essa certeza de empresas sérias, que já fazem isso há algum tempo, onde você tem essa rastreabilidade desde a cooperativa que respeita a floresta, lá na Amazônia, lá no Cerrado, lá na Caatinga, que traz esses ingredientes para a fábrica, onde você tem um controle de que isso está sendo respeitado e regenerado. Né? Então, por isso que eu falo, quando a gente começa lá falando sobre ter uma fábrica, onde você tem o consumo consciente, onde você tem essa rastreabilidade, você tem a certeza de que eu estou consumindo um produto que ele tenha uma verdade em toda a sua cadeia. Né? Então, assim, ai, nossa, mas isso é muito difícil, é mais fácil eu comprar um produto
Então, quando a gente está falando de consumo consciente, de rastreabilidade, de regeneração, a gente tem que ter um olhar um pouco mais profundo sobre aquilo que a gente está consumindo. Por isso que eu gosto muito de falar que o consumo é um ato político. Onde você põe a energia do seu dinheiro, é onde você vai levar essa empresa para o futuro dos seus filhos e netos e da humanidade. Então isso é muito importante. Isso não é ativismo né, sem fundamento. Eu não estou falando aqui, e claro que isso tem uma dificuldade, porque tem um trabalho a ser feito, mas quando o consumidor pega essa energia do seu dinheiro e coloca no lugar certo, a gente tem a certeza de fazer a nossa parte como uma forma de regeneração daquilo que de fato a gente acredita. Sim. Então, quando a gente escolhe ter uma fábrica certificada orgânica pelo Ecocert e pelo IBD, que são sistemas de rastreabilidade muito sérios, a gente escolhe mostrar para o consumidor que, olha, esse produto, além de fazer muito bem para o cabelo, para sua pele, para o seu couro cabeludo, ele está entregando uma cadeia regenerativa, que é deixada na Francisca lá, a Dona Antônia, essas mulheres que fazem esse trabalho, que muitas vezes não é só sobre a existência, é sobre ela comprar a liberdade. A gente sabe o que acontece nessas cooperativas, nessas unidades ribeirinhas, e que elas estão ali guardando dinheiro para um dia comprar a liberdade. Dela poder sair daquela situação de violência, daquela situação de caos que a gente não precisa mais viver hoje. Então isso é muito importante, não é sobre beleza só. A beleza é uma consequência, né? Sobre esse reflexo da beleza no espelho, é sobre uma profundidade, sobre você consumir de uma forma muito mais profunda. Então é isso que eu dedico muito à minha vida, né? Acho que dentro do Laces todo mundo tem essa busca, e a gente não é perfeito, a gente tem muito né, eu acho que todos os dias a gente está buscando cada vez mais. Por exemplo, esse ano o meu grande foco, hoje a gente sabe, dentro dos nossos produtos nós temos 70 ingredientes dentro dessa cadeia que a gente consegue conhecer lá quem é essa comunidade, quem é essa pessoa, quem é essa rastreabilidade. Então, hoje eu quero cada vez mais desmistificar para o consumidor como é possível fazer essa escolha. É muito produto, se for pensar, né? É muita matéria-prima, 70, né? Que a gente ia há muito tempo. E se vocês não entrassem na vida da gente, a gente ia desconhecer isso. Exatamente. E como é importante. Conhecimento. Por isso que às vezes eu falo, né? Hoje a gente está vivendo a onda do K-Beauty, né? Da beleza da Coreia, dos produtos coreanos. Como vocês veem isso, então, né? assim, acho maravilhoso, tem uma tecnologia, mas por que a gente não tem essa autoestima de olhar para a beleza da beleza brasileira, do potencial que a gente tem como potência de biomas, né? O Brasil são 6 biomas diferentes, né? A diversidade de pessoas, a diversidade de ingredientes que a gente tem. Por que a gente não olha para isso, né? Para empresas maravilhosas, como por exemplo a Natura, que é uma empresa maravilhosa, olhada pelo mundo como um pilar de sustentabilidade, como uma empresa maravilhosa. E por que a gente não valoriza isso? Né? Porque a gente tem essa falta de autoestima. A gente acha sempre que os outros são melhores que o nosso, né? E a gente tem que mudar isso, sabe? Eu quero, né? Se pudesse falar assim, o Laces é esse lugar que se orgulha de ser brasileiro, que se orgulha de usar ingredientes da nossa biodiversidade como, de fato, algo que fala, gente, uma empresa que genuinamente brasileira, que tem 40 anos de vida e que tem o seu lugar ao sol, né? Justamente porque acredita nisso muito, de verdade. E eu acho que é tão humano, né? Você conhecer exatamente quem foi que fez a que ajudou, né? Que pegou, que cuidou dos ingredientes. A gente falou do começo, né? Que a gente é fã da marca e dos produtos, mas eu acho que o que eu mais admiro é o quanto que a marca é humanizada num mundo que a gente tá tão transacional. Sim. Né? Quando você fala do consumo consciente,
eu acho que tem muito a ver com isso, é o consumo humano, né? A gente sair dessa relação transacional. Eu acho que o Laces carrega na sua essência. É necessário isso, né? Eu acho que a gente, claro que a inteligência artificial vem aí com um potencial gigante da gente, de fato, dedicar o nosso tempo ao que de fato é necessário, né? Mas a gente não pode, eu gosto muito de uma fala que até uma jornalista, que é a Petra Chaves, fala muito sobre a IA ser uma inteligência ancestral, que a gente não pode nunca esquecer dessa inteligência que nos trouxe como humanidade até aqui, né? O Homo sapiens sapiens só conseguiu sobreviver até os dias de hoje por conta de se agrupar e coletivamente a gente trocar experiências. Então o ser humano não pode nunca esquecer disso, que a gente é comunidade e junto a gente é forte, porque essa troca ela é muito rica dos saberes ancestrais, né? Então isso é muito importante e necessário. Mas quando conta a história... Só um livro que a Cris vai ganhar do nosso grande parceiro também, assim como o Laces, que é a Inova, o livro é Humanamente Digital. Ai, maravilhoso! É como a gente traz exatamente o humano para esse universo de inteligência artificial e digital. Porque eu acho que é isso, tem que se conectar. E isso, essa troca, né, por exemplo, que a gente está tendo aqui, né, olho no olho, essa sinergia, que é o que eu falo. Gera bem-estar, né? Gera bem-estar, que é o que eu falo, assim, né, o que é o nosso espaço de beleza? É um momento de troca, é um momento de reconexão, que é o que a gente fala sobre a beleza integral, a beleza que transborda de dentro de você, a sua melhor versão, não só no reflexo do espelho, mas a sua melhor versão dessa reconexão com o seu feminino. Né? Então, eu acredito muito nisso, né? Nós somos quase 9 bilhões de DNAs, não pra gente parecer todo mundo igual. A gente pode ter uma referência de beleza, mas qual é a sua individualidade? E existe você quer o resultado para ontem, né? Existe essa rapidez. Então, às vezes, você nem pergunta, eu quero que meu cabelo fique bom. Eu vou te passar. Você começa a contar. Não, vai ficar bom? Tá ótimo. Lá você sente que as meninas param e elas explicam o que você tá falando. E mesmo que você tá meio agitada, elas vão falar para você, presta atenção, que olha, tem... E isso gera, você fala assim, cara, olha só, não é aquele imediato, aquele cabelo plastificado que tá todo mundo igual, né? É a melhor versão do teu cabelo, exato, né? Do teu couro cabeludo. É o que a gente fala do cabelo saudável, ele é bonito todos os dias. Não significa você falou isso no início, eu gravei essa frase. Não significa que você tem que ter ele natural. A gente tem soluções de clareamento, de coloração 100% vegetal. Aliás, a primeira coloração 100% vegetal do Brasil é desenvolvimento do Laces, que a gente pesquisou durante 4 anos e você colore cabelo com plantas. Você imagina, você colorir cabelo com plantas. E o cabelo branco? Cabelo branco com plantas, é maravilhoso. Meu cabelo é coloração vegetal. Eu tenho cabelinhos brancos. Gente, o cabelo é bom, viu? Olha, é muito cabelo e a é gente lindo. A gente tá olhando aqui ao vivo. Então, assim, a gente tem soluções, né, pra ter a estética que você desejar com um caminho mais consciente, mais natural. Tanto para a sua saúde, porque a gente sabe que a pele é o nosso maior órgão. Então, falando de beleza limpa, quanto disruptor hormonal a gente passa todos os dias na nossa pele, através dos cosméticos que a gente usa. Que é isso, a gente tem que pensar que a nossa pele, ela tem absorção sobre tudo isso, né? Então, existe a eficácia, existe essa... Ninguém tá falando para você não usar, não se maquiar, não ter o cabelo, se você gosta cacheado, se você gosta liso, se você gosta colorido. Ninguém tá falando para não ter a estética que você deseja. Tá falando que existe solução com mais respeito à sua saúde e ao meio ambiente. Porque a gente não pode esquecer que toda vez que a gente usa um cosmético, a hora que a gente toma banho, aquilo vai pra água, que vai pro lençol freático, que vai pro mar, que vai para nossa água que a gente bebe, que a gente toma de novo microplásticos, disruptores hormonais, parabenos, né, fitalatos, todos esses ingredientes estranhos, né, que talvez aqui a gente possa
falar um quimiquês aqui, né? Uma química, mas que a gente precisa hoje se conscientizar, que a gente não sabe hoje. Por que será que as pessoas... O Brasil é o país mais ansioso do planeta. Por que será? Por que será que a gente tem um índice de... Cada vez mais a gente conhece pessoas com câncer. Por que será? É o nosso estilo de vida, é a nossa alimentação, é o que a gente passa na nossa pele? A gente não vai saber nunca, né? Mas eu acho que se a gente perceber que a gente tem um estilo diferente dos nossos avós, eles comiam comida de verdade, eles usavam cosméticos muito mais naturais. Sim, não tinha opção nenhuma, e você vê as fotos, as senhoras estavam com os cabelos arrumados, Exato. Né? Então, assim, acho que é pra gente repensar um pouco. É verdade. E você tem uma expressão que é maravilhosa, que é a tecnologia da natureza. Que eu acho que permeia tudo que a gente falou, mas em termos práticos, o que é a tecnologia da natureza? É você olhar para os ingredientes que a própria natureza tem e conectar com o nosso corpo. Vou dar um exemplo muito até simples. Quando a gente vai escolher se alimentar. Tô com fome, chegou a hora do almoço, eu vou fazer uma escolha. Eu tô com fome, eu vou fazer uma escolha de um fast food ou eu vou fazer uma escolha de um prato colorido com proteínas, vitaminas, né, salada, a verdura, a proteína, o carboidrato. Os dois vão matar minha fome, mas um vai nutrir. Por que eu como? Para nutrir as minhas células, para eu ter energia, meu cérebro ter energia, meu corpo ter energia, ter saúde. Quando a gente faz uma escolha de cosmético, é a mesma coisa, né? Então, quando eu vou colocar, seja na minha pele, seja no meu couro cabeludo, seja no meu cabelo, eu vou escolher ingredientes da natureza, como ceras vegetais, que são riquíssimas em aminoácidos, que nosso cabelo e a nossa pele, nosso cabelo principalmente, é feito de proteínas. Se eu escolho os aminoácidos, os lipídios, que são as gorduras, eles vão devolver para o meu cabelo essas proteínas e esses lipídios necessários para eles terem vitalidade. Então a escolha, na verdade, é muito simples, é a gente voltar à nossa IA, nosso sistema ancestral, e a gente pensar o que na natureza eu tenho que pode devolver para o meu cabelo e para a minha pele. E aí, claro que eu não estou falando para você pegar o abacate, amassar e passar no cabelo e na pele, porque hoje existe o que a gente chama de nanopartículas desse abacate. Então, por isso que a gente fala tecnologia da natureza, porque são esses ingredientes que eles são micronizados, eles têm toda uma tecnologia onde você usa ali e você tem esse potencial de absorção muito mais rápido, né? Então, quando a gente fala de tecnologia da natureza, é você usar, por exemplo, os óleos essenciais, os óleos vegetais, as ceras vegetais, que são preparadas para serem micronizadas, para terem a permeação mais rápida do seu cabelo e na sua pele, né? Então é com isso que a gente trabalha, por isso que a gente tem um resultado rápido, né? Porque não é como antigamente, eu tenho que esperar muito para ver o resultado. Não, muitas vezes ele é muito mais rápido do que às vezes até a química, porque a química ela tá muitas vezes abafando um problema, mas criando outros. Vamos dar o exemplo das escovas progressivas, por exemplo, que são aquelas que alisam o cabelo, que dão uma aparência de um cabelo saudável, porque ela plastifica o seu cabelo. Enquanto esse plástico fóssil tá ali, derivado fóssil tá ali plastificando, dando um brilho, porque existe uma reflexão de brilho, que é uma característica de cabelo saudável, mas não é uma verdade, né? Então ela tá plastificando, seu cabelo está abafado ali, não tá recebendo nutriente. Quando ela sai, o que vai acontecer? Vai estar pior do que você fez antes. Vez. Vocês têm um método super especial lá de alinhamento, né? Sim. Ele é um processo que ele é um facilitador do dia a dia. Então, ele não é 100% natural, mas ele facilita essa questão da escovação no dia a dia. Então, a gente tem todas as soluções para você ter facilidade, porque hoje a gente está falando de uma mulher moderna. Não é aquela mulher que tem milhões
Quando eu comecei a trabalhar, eu tinha 15 anos de idade. Hoje eu tenho 52. Eu falo, estou na menopausa, então às vezes esqueço algumas palavrinhas. Essa é a névoa, a gente chama de névoa. Vamos dar as mãos, eu tô vendo, tá tudo ótimo. Tá tudo bem. Tá tudo Aliás, bem. Assim, uma coisa muito importante, né, das mulheres, gente, muda, tá né? Tudo bem. Tá tudo assim, a maturidade, a menopausa, é tudo uma questão de uma nova fase que você reconecta com outro ser e você aprende a ser uma outra pessoa e não brigue com o tema. Porque é isso, é só sobre isso. É viver. Né? É viver e tá tudo bem. Tá tudo bem. Então, assim, tem todas as soluções, né, pra você conseguir fazer o seu cabelo de forma prática. E, aliás, é isso. Quando você trata do cabelo, o cabelo é mais fácil todos os dias. Sim. Né? Não é ao contrário. Quanto mais química e você destrói o seu cabelo, mais difícil, mais dependente do salão você é. Sim. Então, o que a gente propõe dentro do Laces é o que a gente fala até a gente dar alta pro cliente. Porque é isso, a cliente no começo, ela tem que ir com um pouco mais de frequência. Sim, tem uma programação. Uma programação, que a gente chama que são os cronogramas. E depois é uma libertação, porque você mesmo consegue lidar. A gente ensina, né? A gente estava até comentando, né? A forma de lavar, você começa a saber secar o seu cabelo de uma forma saudável. Então, é uma libertação. E isso você até comentou, né? Que você começa a expandir isso para a sua vida. Né? Você começa a procurar uma forma de... o cosmético natural, a alimentação mais natural, um estilo de vida, a importância do sono, a importância de um alimento. O cabelo é nossa antena, então ele mostra pra gente também quando você emocionalmente não tá bem, quando a sua saúde não tá bem. Hoje a gente tá vivendo esse momento. Eu tenho recebido muitas pessoas por conta do emagrecimento rápido, como tratar do cabelo, porque é uma coisa que você emagrece por conta das canetinhas e tudo mais. Como você emagrece, não perde o cabelo, sem você também ter que colocar 1000 químicas no seu couro cabeludo. Então, existem soluções naturais potentes para vocês poderem ter uma beleza muito mais consciente, amorosa, de bem-estar. E acho até uma coisa, até que estamos falando, né, sobre mulheres de investimento, mulheres, né, acho que é muito legal, assim, falar sobre esse feminino, que ele é muito potente. Eu acredito que, assim, a gente tá num momento de mundo onde a gente tá precisando ocupar o nosso espaço, né, do feminino nesses lugares onde é muito masculino. Só que tem que ser um feminino, não pode ser um feminino que se transforma em masculino. Porque esse lugar que a gente está ocupando, ele é muito importante. Só que ele é importante com o seu feminino. Não né? com essa masculino para se adequar, não, né? Exatamente. Senão a gente vai ser mais uma vez um lugar de adequação. E não é por isso que a gente está aqui. A gente tem que ocupar esse espaço com esse sensível, com esse cuidador, com esse lugar da mulher que é único, para somar com o masculino que está ali. Né? Então isso é muito importante. Como que a gente exercita essa busca, né, desse feminino? Através do seu autocuidado. Então todos os dias, em vez de olhar no espelho e brigar com a sua beleza, porque deveria ser outra beleza, é você explorar com seus rituais de bem-estar. Então assim, acordar, não pegar o celular, fazer um exercício de perceber, de autopercepção, né? Como que eu tô hoje? Né? Como eu acordo nesse dia? Vai no espelho, usa o seu momento de desembaraçar o seu cabelo para você se reconectar com o seu feminino, né? Para você olhar a natureza, olhar o dia como ele tá, como um momento de reconexão. Dá 5, 10 minutos para isso. E é pouco tempo, né? É pouco tempo. Toma o seu banho se tocando de verdade. Não espera do outro esse toque, sabe? Usa o aroma do seu cosmético, né? Se possível mais natural, para você se conectar com a natureza através da sua pele. Eu falo que assim, a gente tem esse corpo sagrado que tem os sentidos que trazem do mundo de fora para dentro, olfato, paladar, audição, justamente para a gente perceber esse feminino que faz parte do nosso ser. E é esse feminino que tem que ser potente.
no seu lugar de trabalho, no seu lugar de conexão com o mundo lá fora. Ô Cris, e a mulher que vai pro Laces, vocês têm assim a principal queixa dela, sabe? Ou ela vai por algum motivo, sabe? Poxa, qual que é a primeira? Eu vim porque eu preciso disso. Existe uma dor frequente, uma busca? Eu acho que assim, a grande maioria chega com essa busca da beleza a qualquer custo. Vou te falar, mesmo no Laces, que é um lugar mais natural, é aquela coisa, não tenho tempo, não gosto de ir no salão, me dá uma solução rápida. Isso seria tão mas eu não faço mais. Você tá melhorando. Eu super poderia fazer isso, mas eu tenho mudado. Mas eu acho que claro que tudo é uma construção, né? Eu falo que assim, ir no Laces é igual você ir na academia ou fazer uma dieta, é um processo. E o processo ele é muito rico. Quando você faz uma dieta e você faz uma dieta com consciência, não querendo um resultado, você aprende a comer, você sente o sabor novamente da comida, Sim. Você faz escolhas que tem a ver mais com o teu estilo de vida. Então ir no Laces também é isso, é você perceber o seu cabelo como de fato uma antena do seu corpo, que ele te mostra a sua saúde interna, com o seu momento de emocional, ele te mostra isso. Só que você precisa afinar esse sentido. Então, nós, como profissionais, que a gente se chama hair especialistas, Sim. somos essa pessoa que dá a mão para você buscar essa sua melhor versão. Claro que, às vezes, a gente tem que posicionar essa fala. Se você chega lá, eu quero uma versão rápida, porque eu não tenho muito tempo, a gente vai te entregar essa versão rápida, porque é possível, sem degradar a saúde. Mas a gente sabe, a gente vai pegar na tua mão e vai te fazer entender que é um processo e que é importante a gente ter esse caminho. Sim. Uhum. Porque senão é difícil também, não é todo mundo que entra, eu consigo ficar lá 2 horas tranquila. Tem pessoas que querem chegar lá e ficar 1 hora e sair com ele resolvido. E a gente tem processos para isso. Sim. Porque o tempo eu acho que é o nosso grande ou aliado ou não, né? Acho que é a coisa mais valiosa que a gente tem hoje na vida e às vezes a gente não valoriza isso. Exatamente. Então, o estar lá, eu acho que é essa mulher que chega com que é a solução rápida e a gente tem possibilidade de fazer e aos poucos a gente vai construindo essa ideia da conexão com o feminino, da conexão com o bem-estar, da conexão com o tempo, de ser esse momento que você tá lá para dedicar para você. Tem essa sensação no Laces que a gente estava falando, né, de desacelerar. Mesmo que você passe 1 hora, você sente que essa hora passou um pouco mais devagar, eu acho, porque de fato tem essa reconexão. E eu acho que, como a gente está falando do tempo, essa possibilidade de desacelerar é um luxo. Né? Assim como o toque, a presença, hoje viraram um luxo. Como é que você consegue, Cris, dentro desse mundo acelerado que a gente vive, criar toda essa experiência para desacelerar? Olha, eu acho que assim, o ambiente ele ajuda muito, né? As pessoas, então, assim, todo um sistema que a gente faz, desde a arquitetura, então, né, os nossos espaços têm bastante plantas, que já são, eu falo que elas são nossas grandes, é o nosso grande exército ali de conexão, lindo, né? Porque é um ser vivo que tá ali, que você muda a atmosfera. Então todo o sistema de luz, de mobiliário, toda essa arquitetura também nos ajuda. As pessoas, acho que são peças fundamentais, né? Essas pessoas. As pessoas, né? Onde a gente tem que conectar muito, por isso que todo mundo que entra dentro do Laces, por mais que seja um cabeleireiro de 30 anos de profissão, ele vai aprender o sistema Laces, que é falar baixo, calmo, né? Ter uma coisa do toque. Todas as pessoas que vão tocar você vão, com licença, eu sou tal pessoa, eu vou fazer isso, é assim que funciona, né? Então, assim, tem toda uma delicadeza. Então, isso eu acho que é o caminho para essa percepção. Os aromas, então, eu posso dizer que a gente usa todo o nosso sistema, né? Nossa ferramenta sensorial para fazer esse caminho da reconexão. Porque é isso, se você passar lá 1 hora,
fazendo um pé e mão, fazendo uma massagem, né? Então tudo a gente tenta conectar. Se é um pé e mão, tem uma massagem, né? Tem um aroma dos produtos, tem o ambiente. Se é uma escova, tem um lavar saudável que tem uma conexão com os aromas, com o toque. Tem as terapias, né? A gente tem um tratamento que foi um dos últimos que a gente lançou, que chama Shiro Balance, que é um tratamento inspirado na medicina ayurvédica, que é um pêndulo de óleos essenciais e óleos vegetais que a gente faz na testa, que você fica ali durante 40 minutos num estado meditativo. Então é um estado de reconexão com o seu sistema operacional do seu cérebro, onde você... eu falo que é fechar as gavetas, sabe quando tá a casa toda bagunçada, que você precisa fechar as gavetas e... sabe? Então ali durante 40 minutos, e assim, eu já fiz experiências com homens e mulheres de diferentes estilos, e assim, é uma coisa assim que a pessoa consegue dormir melhor à noite, ela consegue se reconectar, o rosto, parece que você fez uma drenagem linfática no rosto. Então é uma coisa que é um tratamento curto, que em 40 minutos você tem um potencial absolutamente inovador e regenerador do ser. Sim. Né? Então, é isso que eu me dedico hoje na minha ciência, além de desenvolvedora de produtos, é como você traz de forma potente e rápida esse sistema de bem-estar para a saúde das pessoas. Então, isso é muito necessário. É quase uma coisa de saúde, para mim é uma coisa de saúde pública, porque é isso, o Brasil é o lugar mais ansioso do mundo. As pessoas chegam com burnout, com sistema, e muitas vezes a gente pensa que a gente tem que ir pro Himalaia, fazer um ano sabático. Para poder melhorar. Só que se você não cuida do ser, se você não cuida desse ser que tá lá dentro, você só tá... Não que isso não funcione, você fazer um ano sabático, provavelmente deve funcionar, mas tem um caminho complexo que tem que ser feito, né? Então eu acredito que, por isso que eu falo que o nosso varejo, o nosso lugar é um lugar de cura. Né? Então, para isso, você precisa que as suas pessoas lá dentro estejam muito conectadas, os produtos sejam de potência energética, potência sensorial, para ele ser mais do que um perfume, mais do que uma potência de uma beleza. Né? Então, é nisso que eu me dedico hoje, essa profundidade. E o Laces hoje tem mais homem, cliente Laces é mais feminino? Mais feminino, né? Porque infelizmente o homem ainda não se permite a fazer. O máximo é uma barbearia. É uma barbearia, mas que também se conecta com outro lugar muitas vezes, né? Que é essa beleza da entrega, da beleza só, da limpeza e tudo mais, mas que é maravilhoso também, mas que precisa descer um degrau, assim, na minha opinião. Que é mais difícil para eles, né? Para nós acho que ainda é mais fácil. Até fica o convite, né, para os homens experimentarem aí, porque acho que não é sobre... Porque acho que assim, a gente tem uma conotação da beleza de um lugar muito superficial, né? De um lugar de fofoca, de um lugar de barulho, de um lugar... A minha esposa foi lá no salão, bater papo. Não, né? Não. Não conhece a experiência Laces. Que não foi ainda no experiência Laces e Bioma. A gente nem fala, é um momento que a gente fica em silêncio, não é? Às vezes você fica muito... inclusive a gente tem no nosso site, para quem quiser entrar, tem algumas meditações guiadas que a gente deixa disponível para os processos ali, quando a pessoa está dentro do salão, ou mesmo fora de casa. Né? Entra no Laces lá, no site do Laces. Tem a meditação guiada de 5 minutos, 15 minutos, 40 minutos que você pode fazer aonde você estiver, dentro do Laces ou aonde você estiver, que é possível fazer para justamente se reconectar com você. Né? Então, não é sobre justamente fofoca ou sobre um lugar que você vai para como era antigamente. É um processo de experiência mesmo. Experiência pura. Agora uma pergunta que a gente estava louca para fazer, que é bem dentro desse tema de desmistificação, né? Que é o que ninguém te conta sobre construir um negócio clean beauty sem greenwashing. Nossa, o que ninguém te conta. Bom, não é fácil.
né? Eu acho que, assim, são muitos desafios. Eu acho que quem olha de fora, às vezes acha que, nossa, ter uma empresa de beleza é só sobre você se embelezar o dia inteiro. Eu acho que as pessoas olham pra mim e acham que eu sou uma mulher que faz massagem todos os dias, que faz o cabelo, que tem uma manicure, uma massagista ali, tira cola, né? Não, gente, é muita ralação, tá? Você ter uma empresa de beleza é ter uma empresa de pessoas. E quando a gente fala de pessoas, é um grande desafio. Nós temos 350 colaboradores diretos, mais de 1.000 cabeleireiros dentro desse processo do bioma, que já foram educados dentro de um conceito de beleza limpa, de governança, de ESG. Então, assim, isso é muito trabalho. Eu trabalho 14 horas por dia, desde os meus 15 anos de idade. E assim, você vai pra ponta, você vai ensinar também um cabeleireiro? Vou ensinar. A gente tem a Universidade Laces, que é um ensino à distância e presencial depois, né? Então, quando a gente faz esse processo de conversão de salões, eles passam 15 dias fazendo esse processo de revisitar esse conceito de beleza para um conceito de beleza integral, e passa por todo esse aprendizado. E é uma metodologia minha. Eu desenvolvi essa metodologia para ensiná-los a como olhar para a beleza de uma forma mais consciente. Então, desde o lavar, o processo da escova, o processo de fazer um loiro, o processo de colorir. Então, ele passa por todo um reaprendizado disso, que soma com o conceito do cabeleireiro que ele já é, né? Então, o que não te contam é que é muito, muito trabalho. Né? Eu acho que esse não é fácil, mas vale a pena porque é um processo de transformação. Mas deve ser uma realização, você olhar esses anos todos, você está ensinando uma técnica sua e saber que tem um pouquinho legal da Cris no Brasil inteiro, né? É muito legal. Nós fizemos a nossa convenção, né? O nosso encontro, que a gente chamou de COB, que é a conferência, em vez de COP, foi COB, que a gente já participou, né, desde da COP27, que é a Conferência do Clima, que a ONU promove, como, até contando um pouquinho, né, a gente participou, já é o 4º ano que a gente vai contar esse sistema de beleza limpa como uma empresa média, como que a gente faz isso permear ao longo do processo, porque existe essa consciência do clima para as grandes empresas, e depois uma lacuna gigante para o consumidor. Então, assim, o nosso trabalho dentro dessa consciência é muito fazer esse caminho do meio, de ser a pessoa que conecta o consumidor final com essa consciência ambiental que tem que existir hoje. Todos nós precisamos repensar o nosso consumo. E aí a gente fez, né? Então, como a gente está muito engajado nesse negócio do clima, a gente fez a nossa conferência dos biomas, que são que a gente traz essa consciência para o nosso operador local ali. Então a gente fomos 3 dias, fizemos 3 dias de encontros, de palestra de sustentabilidade, de felicidade, de conexão com o meio ambiente, de matérias-primas. E é muito lindo, assim, porque tiveram quase 200 pessoas porque Brasil inteiro não dá para trazer todo mundo, né? Mas ali você vê, assim, como eles de fato têm o coração verde, assim, sabe? Essa conexão de trazer para o ambiente ali do dia a dia essa responsabilidade sobre converter o cliente, converter o colaborador para através da beleza, como você pode trazer um universo muito mais consciente e regenerativo. Então é muito legal, essa é a melhor parte, né, o que contam para você, essa é a melhor parte, é quando você consegue ver no olho das pessoas, lá em Teresina, em Aracaju, em Macapá, em Belém, em todos esses lugares, um olhar de mais consciência. Então isso é muito legal. Vamos falar de dinheiro um pouco? Vamos falar de dinheiro, né? Cris, a gente fala muito da mulher em relação à parte financeira, né? Como que é a tua relação hoje com o dinheiro? Quando esse propósito do Lace começou a caminhar, você teve alguma dificuldade? Poxa, o dinheiro, a parte administrativa, financeira, era um desafio para você?
Porque a técnica você domina, né? Sim. E aí, como que você aprendeu e onde você foi buscar suporte? Você sabe que eu falo que quando eu comecei a trabalhar no Laces, eu tinha 15 anos de idade e a minha mãe sempre foi uma empreendedora nata. Só que dinheiro para mulher, né, é uma coisa assim que a gente aprendeu tarde, né? Porque a gente sempre foi... Na verdade, cuidava da casa, das finanças da casa, mas não se empoderava desse lugar, né? Sim, sim. Então, a minha mãe sempre foi, assim, né, uma mulher muito à frente do tempo. E ela sempre cuidou da parte financeira dela. E quando a gente era uma empresa familiar pequena, eu cuidava dessa parte. Eu comecei como... O financeiro, administrativo, recepção, essa era a minha parte. Com 15 anos eu ajudava a minha mãe nessa parte. Então, quando a empresa era pequenininha, eu cuidava da parte financeira da empresa, pagava conta, fluxo de caixa, todas essas coisas. Quando a empresa começou a crescer, já ficou mais desafiador, né? Então, foi nesse lugar que quando entrou essa parte de profissionalização, foi uma parte que eu até adorei delegar muito, porque quando você começa a crescer, isso fica mais desafiador, né? Tem um tamanho que começa a ser. Eu acho que assim, esse foi... Hoje eu mais acompanho, né? Não é que eu faço o dia a dia, então a gente tem o nosso CEO, o CFO que faz toda essa parte, mas eu acho que é o grande desafio, né? Porque hoje, assim, as margens acabam ficando muito menores e você precisa ter os impostos cada vez maiores. Eu ia falar, empreender no Brasil não é para amador, né? Não é para amador, é muito desafiador e assim, a gente está nesse momento tendo que reaprender muito sobre isso, porque com esses novos impostos e tudo isso, a gente está tendo que olhar, escutar muito para ver que caminho a gente seguir, né? O mercado da beleza, ele é um mercado que ele não é profissionalizado ainda, tem muito desafio, até esse é um braço que a gente ajuda bastante no processo de conversão de salão. Mas eu acho que hoje é o nosso grande desafio, assim, pelo menos para mim é o nosso, cada vez mais quero aprender sobre isso, porque eu acho que faz a diferença, não para fazer isso, mas para entender melhor o mercado. Ter mais conhecimento. Ter mais conhecimento. Eu acho que as mulheres todas têm que aprender cada vez mais sobre isso, sem deixar o lado feminino, sem o lado do cuidado, sem que eu acho que essa soma é muito importante, porque a mulher já faz isso há muito tempo. Que ela não tem noção o quanto ela é boa disso, né? Quanto ela é boa, ela precisa se empoderar disso, porque no fundo, nos lares, a gente já faz a gestão dos lares. Eu sempre fiz essa gestão. Por mais que meu marido sempre formado em marketing, sempre atuou muito nesse mercado, né, já muito empreendedor, eu sempre fiz a gestão na minha casa, desde o primeiro dia. Ele nunca olhou para nada disso. Então, assim, a gente é gestora. É só a gente se empoderar desse lugar e aprender, talvez, algumas linguagens, alguma forma de olhar para isso. Então, eu ocupo muito esse lugar de querer cada vez aprender mais, para poder não me achar fora do sistema. Mas é necessário, né? Eu acho que o dinheiro... a gente fala, né, Má, do tabu da mulher com a parte financeira, né? Isso vai dentro de casa até, né? A gente acha que não é capaz, a gente delega, às vezes, a outra parte pro marido, pro pai, pro irmão. Sim. E aqui a gente sentiu, né, a Lifetime W como um ponto importante, é sempre numa dor que a mulher toma a rédea do dinheiro, né? Então, poxa... num divórcio, em alguma crise na empresa, ela falou, nossa, agora eu preciso aprender. Então, a gente tentar trazer, o propósito nosso não fala a palavra empoderar, mas trazer mais conhecimento, porque ela não precisa só quer conhecimento. Com conhecimento ela voa, né? Exato. Então, eu acho que a mulher, assim, tem que olhar o dinheiro como uma energia desse mundo, né? Acho que, assim, é mais uma energia que a gente tem que ter essa habilidade. Precisa, porque traz liberdade. Traz liberdade, é super importante. E a gente tem um discernimento nato da onde colocar essa energia. Então, acho que isso é muito importante da gente... de fato assumir esse lugar, sabe? Porque a gente sabe exatamente numa casa onde é a necessidade para não faltar o mantimento, não faltar a luz, não faltar. Então, assim, usa essa mesma potência para o seu patrimônio. Para o seu patrimônio, né? Então, acho que a gente costuma delegar e confiar, mas tudo bem se você escolher fazer isso, mas saber nunca ocupa o espaço. Não. É isso, pelo menos
a decisão consciente de delegar. E não por uma insegurança ou por uma falta de conhecimento. Né? Eu entendi, mas eu não vou priorizar isso agora, por isso eu vou delegar. Né? Então a gente fala, você pode até tomar a decisão de não fazer a gestão do seu próprio patrimônio, não tem problema, mas que seja uma decisão consciente. E não por não conhecer como investir, por estar insegura com recomendações de investimento. Então tem uma diferença, com certeza, né, entre essas duas escolhas. Exatamente. E falando em escolha, Cris, e também em dinheiro, como é que você faz essa escolha de investir, às vezes, em matéria-prima mais cara, ou num produto mais caro, numa tecnologia mais cara, e que não necessariamente vai trazer um payback, né, no curto prazo? Esse eu acho que é o nosso grande desafio, né? Para quem desenvolve produto e serviço e para quem tá lá só na planilha do São pessoas dinheiro. Diferentes, né? O que tá lá dentro do escritório só fazendo conta. Esse é o nosso grande desafio, assim. E aí talvez e eu acho que esse contraponto ele é muito legal, porque ele vai fazendo o porquê das coisas, né? Os 5 porquês do que você tá fazendo, que te faz pensar também. Porque quando você vai desenvolver um produto, vamos dar um exemplo de produto, né? Um produto, sei lá, 98% natural e você quer pagar direito essa cadeia e você faz essa escolha de valor. Muitas vezes é difícil o consumidor perceber isso, né? No potencial de... Provavelmente quem está assistindo e que conhece o Laces, é cliente do Laces, não sabia de 10% do que eu estou contando aqui. E é difícil, de fato, você fazer, quando você consome um produto, você fazer o consumidor entender. Então, aí quem está lá na planilha vai olhar e vai falar, pô, mas será que eu vou gastar tudo isso de recurso e o meu consumidor vai perceber 10%? Né? Só que tem uma coisa de você também não ir nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Você fazer um equilíbrio disso. Por isso que, assim, lá a gente tem muitas rodadas, assim, tanto a minha equipe de desenvolvimento, de P&D, com o financeiro e com uma inteligência colaborativa, porque é isso, tem que ter as duas moedas, né? A gente entender o que é valor para a empresa e o que faz sentido para essa rastreabilidade, esse conceito que a gente tem enraizado no nosso sistema e o que faz valor para o consumidor. O que a gente foca muito é ter a verdade dessa rastreabilidade, dessa escolha, que não tenha um encarecimento tão grande do produto final, mas que quando o consumidor quiser buscar mais a fundo esse valor, ele vai achar. Né? Então, hoje a gente está vivendo o momento do greenwashing, hoje é moda, né? O greenwashing, para quem não conhece muito esse conceito dentro da beleza, é você às vezes colocar um ingrediente ali que vai fazer o claim, que vai fazer o marketing, mas quando você vai na profundidade, aquilo não tem tanto natural, não tem essa rastreabilidade, não tem esse consumo consciente, essa regeneração. Então ele vende uma ideia, mas não entrega essa ideia. Então hoje tá muito desafiador, né, esse conceito, porque é isso, o consumidor, como ele faz a confusão, o que é eu compro um produto vegano, mas muitas vezes um produto que não testa em animais e não tem produto derivado animal, que é o vegano, ele pode ser 100% de derivado fóssil. Shampoo de gasolina pode ser às vezes acho que o vegano é esse natural. Então são clean. Então, não necessariamente. Então é isso que eu falo, que olha para trás, né? Ok, é vegano, que ótimo, não testa em animal, não tem derivado animal. Ele tem ingrediente natural? E sempre o rótulo está muito claro. Hoje, esses órgãos regulatórios exigem e sim e não. Né? Então, assim, para a Anvisa, que é o grande regulador, não existe diferença. Você não consegue... Ele não difere o que é um produto natural de um produto derivado fóssil. Para a Anvisa existe duas nomenclaturas, ou ele é grau 1 ou ele é grau 2. O que significa isso? Ou ele é um cosmético simples, ou ele é um cosmético que pode te causar algum tipo de dano, alergia ou alguma coisa assim. Daí esse grau 2 tem testes dermatológicos a serem
para você ter esse registro grau 2. Então, o que é um grau 2? Por exemplo, a coloração, descoloração, produto para área de óleos, produto que entrega alguma rejuvenescimento, rugas, coisas específicas, mais clínicas. Uma progressiva é grau 2? É grau 2, por exemplo, né? Então, não existe natural. Então, isso dá uma dificuldade. Hoje, o que é legal é porque a Anvisa agora tem que você consegue ver atrás os ingredientes que são naturais, eles têm entre parênteses em português. Então, isso é mais fácil, porque atrás os ingredientes normalmente tem um nome químico em inglês. Sim. Aí, entre parênteses, tem em português, ou normalmente hoje já tem que ter esses nomes em português. Então, você consegue facilmente ver os ingredientes naturais ali. Então, isso já é mais fácil. Mas voltando para o vegano, orgânico e natural, a gente não consegue discernir. Então, o vegano, muitas vezes, não significa que ele é um produto consciente. Né? Ele só significa que não tem derivado e não é... se engana, né? Então, o que tem? É vegano? Maravilha. É natural? Vê o índice de naturalidade que ele tem. Se tem conservantes. Se tem os conservantes proibidos, parabenos, todas essas coisas que são disruptores hormonais. Então, requer um pouco mais de consciência. Né? Então, é um desafio, né? Eu imagino, porque assim, é algo novo. Em outros países é muito comum esse clean beauty? É muito comum. É muito mais usado. Hoje, se você vai para a Alemanha, para a Europa, a gente começou a vender em Portugal e Espanha agora, né? Então, em julho do ano passado, a gente começou a vender lá e graças a Deus está um sucesso. As mulheres adoram a beleza do Brasil. E as pessoas adoram, valorizam. E aqui a gente gosta de comprar o coreano. É uma loucura, né? É uma loucura isso. Como a gente Mas é bom a gente estar falando, né? Tem que falar. Então, assim, graças a Deus, super vendeu e no primeiro mês eles já fizeram a segunda compra, que a gente ficou muito feliz. Então foi muito legal. A gente está vendendo em Portugal e na Espanha. Estamos começando um trabalho nos Estados Unidos, mas também, como a gente não tem investidor, a gente vai dentro das nossas nossos passos orgânicos, né? Então... lá fora é muito mais consciente, as pessoas já têm 50%, você vai numa gôndola dos varejistas de uma farmácia, já tem clean beauty ali, então você já tem para pele, para cabelo, dá para você trocar tranquilamente. No mercado brasileiro já é muito mais difícil, você vê nas grandes marcas ali, né, as lojas especializadas, você vê um ou outro cosmético, normalmente de pele, de cabelo você tem pouco, super pouco, né? No salão ainda não tem. Não, o salão no geral ele não tem. Se ele não é o propósito, o bioma de vocês, não vai ter. Não tem. A grande empresa de naturais, né, tem né, a Natura, por exemplo, brasileira e tal, é um outro, né, é mais o B2C, né, que é através das consultoras, então é ainda desafiador, mas é um mercado que vai crescer muito. Vocês ainda vão talvez a gente é igual uma tamareira, né? Nós estamos plantando a semente. Provavelmente a gente não vai comer a tâmara, mas tá tudo sucessores bem. Aí de Laces. É isso aí. Mas eu acredito super que eu faço pelo, assim, nossa, no dentro do Laces, né? Claro que não sou eu, são as 300 famílias, são todos os biomas, toda a minha equipe, eu não faço nada sozinha. Mas é todo mundo batalhando justamente para transformar esse mercado da beleza e a gente acredita muito de ser o futuro né? Hoje a gente vê as grandes empresas do mundo, né? A empresa que mais fatura, eu acredito muito que o Laces um dia vai ser essa empresa. Né? Então, porque não dá mais pra gente consumir do jeito que a gente consome. Sem ter consciência, né? Isso é o que mais te anima pro futuro do Laces ou tem... Isso é o que mais me anima. Na verdade, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de fazer os próximos passos. Eu não fico muito... O Itamar é mais... Nosso CEO é mais... você fica pensando em 1000 planilhas estratégicas. 10, 20 anos, já tem planos. Com todos os planos e tal. Eu sou uma pessoa que eu olho para isso como missão e sonho, e claro que eu quero, mas eu vou fazendo no meu dia a dia ali, sabe? Eu vou construindo e vou permeando esse dia a dia e eu acredito muito nisso.
Ela respondeu a pergunta que você ia fazer, né? Dos próximos passos a gente já sabe, né? Leis pelo mundo. Leis pelo mundo. A gente quer Estados Unidos, Europa. Eu acho que é um mercado, assim, o que falta pra gente hoje é, assim, a gente tem uma economia desafiadora para o empreendedor, né? Como você mesmo falou. A gente cresce com recurso próprio, a gente está até buscando, né, investimento para a gente poder potencializar esse crescimento. Mas é isso, é um país que ele cobra muito do empreendedor. É verdade. Né? Então, assim, a gente devia ser fomentado, porque é isso, quantos empregos a gente gera, quantos desenvolvimentos humanos a gente gera, com a beleza limpa, quanto de saúde a gente, mental. Deveria ter um retorno, né? E não tem, né? Não tem. Mas tudo bem, faz parte. Faz parte. A gente, infelizmente, está chegando no final do nosso episódio. Nem vimos o tempo passar, né? Ainda bem que tem o time que me avisa que tá acabando, senão a gente ia ficar aqui horas a fio. E a gente vai para nossa sessão do bate-bola relâmpago. Então são perguntinhas super rápidas para que você nos traga uma ou duas palavras que responda essas perguntas. E aí eu faço uma e a Fê faz outra, tá bom? E a primeira é uma palavra que define o Laces. Nossa, regeneração. Eu não vou esquecer, né? Um símbolo da natureza. Nossa. Deve ter vários aí, né? Um símbolo da natureza, pra mim, é a árvore que conecta a origem de uma base sólida com o céu, que é essa energia de conexão com o divino. Eu tinha pensado, sabia que eu fiquei pensando, ela vai responder rápido. Um valor de cultura. Um valor de cultura. Nossa. Eu acho que um valor é o ser humano, é você valorizar o ser humano. Nós somos uma empresa de serviço e de produto, mas que no fundo é o ser humano que entrega tudo isso. Então a gente tem que... O capital humano é o nosso principal valor. Um erro clássico do mercado de beleza. Olhar para a beleza como algo superficial. Ele tem uma profundidade de conexão com o ser, que está ali sedento por essa conexão interior e que reverbera no exterior. Um luxo. Nossa, tempo. Falamos demais de tempo hoje, né? Muito bom. Uma frase que você repete com a tua equipe, que você sempre está falando com o teu time lá, com seus colaboradores. Intenção, disciplina e tempo. Tudo que você coloca a intenção de fazer, a disciplina de repetir e dar tempo ao tempo, você consegue absolutamente tudo o que você quiser. Eu vou colocar no meu time agora. Intenção, disciplina e tempo. Vocês esperam que eu já vou começar a falar isso. Colado na mesa. Boa. E se você pudesse deixar uma mensagem final para uma mulher, né, que está começando hoje e quer construir, né, algo com um propósito coerente, que recado você daria para essa mulher? Eu acho que a mulher se conecte com o seu feminino, com a sua intuição, porque isso é muito forte, né? Eu acho que antes de ser a empreendedora, a financista, o lugar que você quiser ocupar, se conecte com a sua intuição. Porque eu acho que o feminino não é à toa que todos os nossos órgãos, eles são internos. Sim. Nosso corpo mostra isso. E essa intuição, ela é muito poderosa. Então, você vai conseguir, com essa ferramenta da sua intuição, você vai se conectar com aquilo que de fato faz sentido para a sua vida, que é único e que você vai trazer para o mundo com uma potência sensacional e exponencial. Maravilhoso. Cris, muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Eu amei te conhecer. Eu já vou falar que eu sou amiga da Cris. Claro que é. Vou colocar no nosso LinkedIn. Ela já vai ser minha amiga. Gente, que incrível. Foi uma delícia. Prazer. Eu que agradeço. Sucesso, sucesso, sucesso para todos nós. Obrigada por compartilhar a sua história, a história do Laces, um pouco do que está por trás também de tudo que vocês constroem. Dá para
gente sentir. Né? Você sente de fato tudo que você fala, você faz. Então tem uma coerência no seu negócio e nesse ser humano maravilhoso que você é. Obrigada por estar aqui com a gente. E se você ouviu alguma frase que ecoou de uma forma diferente, compartilha com a gente e compartilha também esse episódio para que esse conteúdo que é de tanta qualidade chegue para mais pessoas. Esse foi mais um episódio do WCast, o podcast da Lifetime W. Muito obrigada e até a próxima. Obrigada, gente. Obrigada, Cris. Até a próxima.